Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Para quem não me conhece, sou Edson Rio e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um material de cortina aqui dentro da Unreal. É um material relativamente simples aqui, mas ele tem algumas particularidades aqui que deixam ele mais realista, tá? Eu vou mostrar para vocês como aplicar isso na cena e como também fazer algumas configurações para passar essa iluminação para dentro do nosso ambiente. Bora lá pro vídeo? Bom, pessoal, eu já tenho aqui uma cena que eu já criei aqui dentro da Unreal e eu tenho aqui alguns elementos, como por exemplo essa cortina que ela está barrando a iluminação que a gente tem aqui nessa cena, tá? Então se eu mover aqui, ó, perceba que a nossa iluminação ela invade a nossa sala, tá? E ela tem aqui os rebatimentos, né? Os rebatimentos estão corretos, né? E essa iluminação ela precisa invadir essa sala, né? Até para conseguir deixar a nossa cena mais clara. E essa cortina ela precisa ter um material de cortina. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar um material de cortina aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma pastinha já para deixar separado, vou chamar ela de cortina, underline sala. É um material novo, então a gente vai criar aqui um material de cortina. Vou clicar com o botão direito, vou vir nas opções aqui ó, de material. E nesse material vou chamar aqui ó, de M, underline, M de material master, cortina, sala. Ok. Eu vou entrar dentro desse material e agora a gente vai trabalhar um pouquinho com material de cortina. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com material de cortina é habilitar algumas funções aqui pra gente, alguns canais que eles não estão como padrão. Eu venho na opção de Subsurface aqui, ó, dentro aqui ó, de Shading Mode, eu vou vir nas opções de Subsurface, vou deixar em Subsurface e aqui também Blend Mode, eu vou sair do opaco, eu vou colocar aqui ó, como máscara. Já vai habilitar tanto a opção aqui de máscara pra gente, como também aqui em Subsurface. Pronto. Agora eu vou sair aqui ó, de Base Color, eu vou buscar uma constante de 3 vetores, porque é a constante que vai habilitar a tonalidade da cor pra gente. Eu já vou criar um parâmetro, então vou converter um parâmetro para que a gente consiga mudar, fazer as modificações sem precisar entrar aqui de novo, tá? Então eu vou colocar aqui ó, de cor, chamar ela de cor, e vou deixar ela pra gente já branca, tá? Perfeito. Eu vou agora habilitar também esse canal de Roughness. Então, eu vou sair aqui, ó, vou buscar um Scalar Parameter, que ele já cria um parâmetro para a gente mudar, fazer essas configurações. Vou chamar ele de Roughness. Por quê, pessoal? Porque o Roughness, ele vai dar esse aspecto da cortina, ela mais densa ou ela mais fina, tá? Então, eu tenho que trabalhar com esse canal, porque ele vai criar detalhezinhos na nossa cortina que a gente vai ver só lá no nosso render, tá bom? Então, nesse Roughness, pessoal, eu vou colocar aqui pra gente em ponto 4. Ponto 4, perfeito. E aí, pessoal, eu também tenho a opção aqui ó, de opacidade. A opacidade ela vai trazer para a gente o aspecto que essa textura, né, esse material, ele está transparente. Então, eu vou sair da opacidade, eu vou buscar um Scalar Parameter também, ele já vai criar um parâmetro para mim, então eu vou chamar ele de opacidade. E essa opacidade, pessoal, eu vou deixar aqui com ponto 7, tá? Pronto. Por que eu não deixo com 1? Porque senão o nosso material ele vai ficar totalmente transparente. Não é essa a intenção. Ele tem que ficar com o aspecto ali de um tecido, ele bem levinho, tá bom? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui também de Subsurface e eu vou buscar uma constante de 3 vetores também, porque na Subsurface é o material, é a configuração desse material que vai dar esse aspecto de translúcido, tá? Que vai deixar a iluminação passar um pouco, mas vai reter um pouco dessa iluminação. Vai passar uma parte, vai reter uma outra parte. Eu vou também convertê-la em um parâmetro, vou chamar ela de Subsurface. E eu vou colocar essa tonalidade dessa Subsurface, eu vou colocar aqui em um azul, para que vocês já vejam essa passagem dessa luz lá no nosso material. E agora, pessoal, o segredo desse material aqui de cortina está aqui, ó, no canal de opacidade da máscara. Então, vou sair aqui ó, do canal de opacidade, vou chamar uma textura, um texture sample mesmo. E dessa textura, eu preciso colocar uma textura aqui que vai fazer com que a iluminação ela atravesse o nosso material. Qual é esse material? Eu tenho já salvo aqui pra gente, ó, e vocês podem criar também um material, vou até diminuir aqui pra gente, minimizar. Eu tenho esse material aqui, essa textura. Essa textura ela vai ser responsável para quê? Para que a nossa iluminação passe por esse buraco. Então é uma textura PNG que eu criei lá no Photoshop e fiz apenas um buraco nela aqui. Essa textura eu importei aqui para dentro da Unreal e o que eu vou fazer com ela? Eu vou agora adicionar ela aqui dentro dessa opção aqui de textura. Então venho aqui e eu dou um clique, ó. Então eu já adicionei. Então perceba que eu tenho uma textura ali, mas ela não está 100%. Eu tenho ali um buraco nela. E agora eu preciso fazer as configurações para que eu consiga trabalhar na escala dessa textura. Então eu vou buscar um Multiply
Desse multiply, eu vou sair aqui do canal A, eu vou chamar um texture coordinate. Esse texture coordinate, que a gente vai trabalhar nas coordenadas, eu vou buscar aqui no canal B, que vai fazer essa escala para a gente. Então, eu vou buscar um escalar parâmetro, que ele já cria um parâmetro, chamar ela de escala. Pronto. Nessa escala, por enquanto, eu vou deixar aqui com 1. A gente vai precisar repetir muitas vezes para que esse buraco fique muito fininho e a iluminação atravesse por ele, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui pra gente. Bom, a gente tem a textura, a gente chegou lá no canal de opacidade. Perfeito, pessoal. Essa é as configurações para criar o material de cortina. Simplesmente vou dar um clique em Save. Eu vou fechar aqui pra gente, né, o nosso material, e agora eu vou criar lá no nosso material master, eu vou clicar com o botão direito e criar um material instanciado, para que fique mais leve, para a gente trabalhar aqui dentro da Unreal, e também para que a gente consiga fazer as configurações sem precisar entrar no nosso material master novamente. Cortina, sala. Material instanciado, cortina, sala, vamos salvá-lo. E vamos aplicar a esse elemento. Ó, perceba já que a gente tem, então, os buracos da nossa cortina, justamente porque a gente tem a nossa textura. Eu preciso apenas deixar essa textura habilitada aqui também para a gente ver ela. Eu vou entrar novamente no meu material master, eu vou converter essa textura aqui para um parâmetro, para ela aparecer ali no nosso material instanciado. Então, vou chamar ela de textura. Vou salvar. E agora sim, ó, ela já está aparecendo aqui. Ó. Então, vou habilitar ela, vou habilitar as cores também. E eu vou habilitar todos esses outros canais. A gente percebe, pessoal, ó, que a nossa escala ela está em 1. Eu tenho que aumentar o máximo possível. Por quê? Porque, olha só, a iluminação ela está passando por esses buracos e ela está aparecendo aqui na nossa sala. Então, quanto mais divisão essa textura ter aqui pra gente, maior será a iluminação que vai passar e vai dar esse aspecto que tem alguma coisa barrando essa iluminação. Por hora, ela não passa 100% porque a nossa textura ali, ela faz algumas ondas, né, no caso. E uma onda vai fazendo sombra na outra. Então, a gente tem esse aspecto bem interessante aqui pra gente, tá? A opacidade, pessoal, a gente deixou em ponto 7. A ponto 7 aqui pra gente tá interessante. O que que eu quero trabalhar com vocês? É essa cor aqui, ó, do subsurface. Então, essa cor no subsurface, eu vou deixar ela aqui, ó, numa tonalidade mais cinza. E aqui, ó, na cor da cortina, eu vou deixar aqui, ó, um bege um pouquinho claro aqui, ó. Uma tonalidade bem interessante, que é o natural aqui, para não deixar ela 100% branca, tá? Então, o que que eu preciso falar para vocês agora nessas configurações? Ó, na subsurface, quanto mais escuro eu deixo essa tonalidade aqui, menos iluminação vai passar por essa cortina, tá? Mas, ao mesmo tempo, vai ter toda essa passagem dessa iluminação como se ela não tivesse mudado esse aspecto aqui. Então, eu não gosto de trabalhar com essa opção aqui mais escura desse canal. Eu gosto de trabalhar nela o máximo aqui do branco possível, tá? Não deixo tanto branco, né? Porque eu deixo aqui um aspecto que essa iluminação ela está fazendo aqui, ó. Ela está marcando a nossa textura, tá marcando ali a nossa superfície, perdão, pessoal. Ó. Então isso é interessante aqui pra gente, tá? Então vou deixar aqui, ó, vou deixar em OK. E agora o que eu preciso trabalhar é num outro aspecto aqui também, ó. Dentro dessa opção de opacidade, olha só que interessante, ó. Quanto mais próximo aqui do zero eu tenho, ó, vou deixar aqui em ponto 1, eu tenho essa iluminação ela ficando na nossa cortina. É como se a nossa cortina absorvesse mais luz. Eu não gosto muito de deixar nessa opção aqui de ponto 1, porque parece muito fake, principalmente aonde a iluminação ela está incidindo aqui, ó. Aonde ela não passa, ó, até interessante aqui, ó, mas aonde ela está, ó, fica muito evidente, parece que o nosso material ele está iluminado. Então, o que que eu trabalho aqui, ó, dentro da casa do 6 até o 9, por exemplo, vou aqui deixar em 7 mesmo, ó. Fica mais interessante, a gente até percebe a sombra da nossa árvore lá no fundo aqui, ó, batendo aqui na nossa cortina, ó. Olha só que interessante, e ela está se movendo ainda. Então, isso fica bem real aqui pra gente, tá? E agora, tá vendo que ficou uns flicks aqui, ó, nessa cortina, é justamente porque as divisões aqui, então a gente precisa aumentar o máximo de divisões possíveis. Eu até coloquei aqui, ó, uma divisão interessante, que é 41, 068, 70. Então é muita divisão aqui pra gente, ó. Quase como se a gente perdesse esses pontos aqui, que eu deixei aqui nessa textura, quase que ela tivesse uma textura totalmente sólida, mas perceba que, olha só que interessante, ó, então a gente já perdeu alguns flicks aqui, ó, em alguns pontos dessa cortina, tá, e no render praticamente quase isso vai ficar imperceptível, tá bom, vai ficar uma textura bem fininha, como se o nosso material aqui, ó, de textura, né, nosso material aqui de tecido, né, no caso, ele tivesse uma espessura bem fina, que a gente consegue até ver, ó, a textura do material lá de fora, que é o material ali do nosso muro que a gente tem, tá, então a gente tem essa percepção que a
textura, né, o nosso elemento, ele é fino, é igual um elemento mesmo de cortina. E o que eu comento com vocês também é o roughness. Quanto mais próximo aqui ao roughness do ponto 0, né, que a gente tem, ó, perceba que a gente tem aqui, ó, bem nas bordinhas da nossa cortina, ele dá esse aspecto mais denso, né, como se a nossa cortina ela fosse aquele blackout, né, um tecido mais grosso, né. Então, quanto mais próximo ali do 1 eu tenho, por exemplo, ele aparenta um tecido mais fino. Então, pessoal, esse é o material de cortina aqui, que eu mostrei aqui para vocês. É claro que eu posso mudar a tonalidade da cortina, posso mudar aqui na subsurface. Eu venho, por exemplo, ó, nas tonalidades que eu tenho aqui, ó, e mudo essa cor dessa cortina aqui pra gente. Como é uma cortina que ela é mais translúcida, então é interessante que a gente traga aqui, ó, em alguma região próxima ao branco, né, que é a maioria dos tecidos aqui que a gente tem, tá bom? Se eu quero uma cortina mais blackout, aí eu posso criar um outro material que ele fique mais espesso, né? No caso, eu tenho essa outra cortina aqui, que é um tecido comum, tá bom? Então, pessoal, é bem interessante aqui pra gente esse material que vai passar a iluminação aqui para dentro do nosso ambiente e vai manter o nosso Global Illumination aqui, atravessando aqui, rebatendo todas essas iluminações que a gente tem dentro da cena interna aqui do nosso projeto. Bom, pessoal, então a gente conseguiu criar o nosso material de cortina aqui dentro da Unreal. Eu vou trazer para vocês num próximo tutorial, criando uma outra configuração que vai dar esse aspecto do movimento da cortina, como se o vento estivesse balançando essa cortina, tá bom? Se você gostou desse tutorial, deixa um like aqui pra gente, para sempre ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e para que eu consiga trazer cada vez mais conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá? Segue também a gente no Instagram e também no nosso site, edsonrio.com.br, que vocês vão sempre estar tendo novidades desse mercado e também do software que está sempre mudando aqui e trazendo configurações novas para a gente, tá bom? Espero vocês no próximo tutorial e até lá!